Eu já mencionei aqui algumas vezes que The Last of Us não é só uma série sobre zumbis ou um mundo pós-apocalíptico. É uma série sobre como as pessoas sobrevivem a esse mundo. Na série, todo o apocalipse e todas as situações dramáticas estão sempre acontecendo de maneira consistente pela ótica dos personagens. Eu acho essa consistência importantíssima para a construção da narrativa. E no 7º episódio, com o título de The Left Behind, não foi diferente. Foi um episódio muito delicado e sensível em cada detalhe, onde pudemos conhecer a história da doce e simpática Riley, que é a melhor amiga da Ellie, e foi vivida pela atriz Storm Rady. E só para você saber, Left Behind não foi lançado necessariamente com o jogo The Last of Us. Ele foi lançado com uma fase adicional um tempo depois. Para você que é leigo no assunto, a gente chama de DLC, que é a sigla em inglês para Downloadable Content, ou conteúdo baixável, no português. No universo dos jogos, o DLC se refere a um conteúdo extra de um jogo já lançado, e esse conteúdo pode se tratar apenas de uma expansão de novas áreas, novas missões, itens, personagens. Então Left Behind foi lançado depois de The Last of Us e leva uma média de 2 a 3 horas para você concluir essa fase. Olá pessoal, meu nome é Lucas e aqui eu falo sobre assuntos que eu gosto muito, que são vários, como filmes, séries, games, livros, tecnologia, cultura pop. Só para você não esquecer, a partir daqui haverá spoilers, então se você não assistiu ao 7º episódio, é melhor ver depois. Logo no começo do 7º episódio, somos levados diretamente aos eventos que sucederam o episódio anterior. Daquela triste cena do Joel no chão inconsciente e a Ellie perdida e assustada com toda aquela situação. Você que não jogou o game achou que o Joel ia morrer, né? Fala aí. A Ellie arrasta o Joel para uma espécie de garagem de uma casa abandonada e tenta desesperadamente procurar algum tipo de remédio ou alguma coisa que ajudasse ele naquele momento. Toda aquela situação traumática fez a Ellie ter medo. Medo de perder mais uma pessoa que ela gosta. Afinal de contas, todas as pessoas que ela gosta ou abandonam ou morrem. E a gente quer as pessoas que a gente gosta perto de nós, não é mesmo? E com a Ellie não é diferente. Fuck. I'll be back in a flash. Promise. Então, ao colocar a mão na maçaneta de uma porta que fica em cima de uma garagem, somos levados a uma outra cena, agora em flashback, da história da Ellie antes da infecção, que não conhecíamos a fundo na série, inclusive em algumas partes do game também. Não sei se você se lembra, mas logo no primeiro episódio da série, Ellie deixa muito claro que nunca tinha ido para lugares fora da prisão, que era a Fedra. Ali, podemos ver uma Ellie sozinha, sofrendo bullying de outras garotas, mas sempre exalando atitude e muita ironia em cada ponto de contato com outra pessoa, inclusive com aquele homem que parece ser um diretor, um comandante da Fedra, que sugere que Ellie use mais a sua esperteza para seguir caminhos diferentes dentro dessa organização, porque ele acha ela tão inteligente que ela acaba sendo meio burra. Deixar orgulho para trás faria toda a diferença para ela. E ela concordou com isso. Só para você saber, essa primeira parte que mostra a Fedra, o diálogo com esse homem, não existe no game. Mas a próxima cena, da Ellie sendo acordada pela melhor amiga, que sumiu por algumas semanas, a Riley, isso sim existe. Ela acorda a Ellie de um jeito não muito convidativo, digamos assim, por uma questão de segundos, quase foi esfaqueada. Riley comenta que se tornou uma vagalume e convida a Ellie para fazer um passeio num roteiro muito bem planejado por ela, mas que era surpresa. Ow. Riley? Ow. I thought you were dead. You've been gone for 3 weeks. I haven't seen you, and I don't even know how long. 45 days? Well, 46. E aí que muita coisa boa acontece, mas tem uma que não muito. E aqui nem tô falando da história em si não, eu estou falando de algo que eu como espectador não curti muito, mas que eu vou explicar um pouco melhor mais pra frente. Eu achei que o 7º episódio foi conduzido de uma maneira muito delicada e sensível pela diretora Lisa Johnson. A cena das duas tomando uísque de um homem que já estava morto, Ellie olhando as luzes do shopping se acendendo, as escadas rolantes em movimento, a vitrine da lingerie, a cabine de fotos, o carrossel, a loja que elas jogaram Mortal Kombat, as máscaras na loja
loja de objetos de Halloween, o beijo, tudo era incrível naquela noite incrível. Não existia um mundo pós-apocalíptico ali naquele momento que era somente das duas. Open your eyes. Shit. Are you kidding? What? No way. Yep. What the heck? This is awesome. Oh, okay. Smile. Oh, shit. What should we do? Okay. Bunny ears? Wait. Closer, closer, closer. No bunny ears. Just scary, just scary. Okay. Okay, yeah. Get out. Okay, sorry. No way. I told you. Riley, Yeah. this is the most beautiful thing I've ever seen. Oh shit, it's a tight turn! Use this to move. This is your punch, this is your kick, and you block with this. Oh, wait, how do I play? Smash the buttons. There's so many of them. Finish him. Finish him! Do not finish me. The screen turns dark. Angel Knives' blades begin to glow. She pierces his torso again and again until his heart flies right out of his chest. Okay, that was pretty. Check it out. What is that, like a wolf man or something? Put it on. What am I supposed to do with this? Put it on, stupid. Why? So stupid. Don't go. Don't go. Okay. Eu achei muito interessante as pequenas nuances, as pequenas trocas de olhares entre as duas, que era de admiração, de interesse, de carinho, que ia mostrando pro espectador uma intenção ali por parte das duas personagens. E na cena do carrossel, que foi belíssima, Riley revela pra Ellie que resolveu fugir porque vai atingir maioridade e seria enviada pros esgotos. E mais, num outro momento, Riley conta que aquela seria a última noite dela em Boston porque ela iria ser transferida para um outro lugar. Ellie, que já estava envolvida de uma forma que excede as barreiras da amizade, se sente já num termo de relacionamento sem mesmo antes começar um. Até aqui, eu gostei muito de tudo que eu vi, mas a cena do ataque, pra mim, eu confesso que eu esperava um pouco mais. Sim, eu sei que estamos falando de uma série e não é um jogo e que as experiências são completamente diferentes, tem muita clareza disso. E sim, é uma série focada nas relações dos personagens. Não me agradou muito não. Principalmente porque esse roteiro, especificamente desse episódio, foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que Neil Druckmann, que é a mente criativa por trás dos jogos da Last of Us. Isso também tá claro pra mim. Mas não vejo problema nenhum em algum momento ou outro, né, em algumas cenas de ataques, por exemplo, termos ali realmente algo muito próximo do game para que as pessoas que não tiveram a oportunidade de jogar sintam a gravidade da situação, mas também a grandeza do primeiro game. E aqui, infelizmente, não tivemos isso. Minha opinião. No game, logo depois daquela cena ingênua e linda e muito delicada do beijo das duas, um grupo de infectados invade a loja que elas estavam, que não era a de artigos de Halloween. Elas precisam correr muito por vários corredores do shopping e quando tentam fugir por uma espécie de andaime, Ellie escorrega e cai. E é atacada por uns infectados. Aí que a Riley volta para ajudar a Ellie e também é mordida. Get ready to run. I think Marlene's gonna go. Wait.
your arm. Agora, voltando para a série, aquela parte das duas, já desesperadas por terem sido mordidas e sabendo do fim trágico que elas poderiam ter, falando do plano, de como ele lidar com aquela situação toda, acontece de uma forma muito parecida no game. Ali tá bem parecido mesmo. E eu achei bem interessante eles não terem mostrado na série nada além das duas ali conversando, igual o game também. Justamente para deixar a imaginação dos espectadores à vontade para pensar o que quiserem. Mas é claro que fica aqui subentendido que a Ellie teve que matar o Riley quando se transformou, até porque ela comentou isso lá com o Joey no 4º episódio. Não sei se vocês se lembram disso. The way I see it, we got 2 options. One, we take the easy way out. It's quick, painless. The way I see it, we got 2 options. Option 1, you take the easy way out. It's quick and painless. I'm not a fan of option 1. No, I don't like option 1. Option 2. We just keep going. 2, we fight. Fight for what? We're gonna turn into one of those things. What are you talking about, Riley? It's over. It will be, but not yet. Whether it's 2 minutes or 2 days, we don't give that up. I don't want to give that up. My vote? Let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. It's 2 minutes. Or 2 days. We don't give that up. I don't want to give that up. We could just be all poetic and shit and lose our minds together. What's option 3? Sorry. What's option 3? I'm sorry. I'm sorry. Depois dessa cena muito triste, voltamos à situação do desespero da Ellie em tentar ajudar o Joel. É ali que o laço entre eles fica ainda mais forte. É ali que o Joel enxerga na Ellie alguém muito além de uma carga, muito além de uma pirralha, como ele mencionou algumas vezes no jogo. Acho que até na série. E é ali que Joel enxergou a possibilidade de curar suas feridas e seguir em frente em sua jornada pessoal, desempenhando um papel que estava incompleto na sua vida, que é o de pai. De todos os episódios incríveis até agora, Left Behind, pra mim, foi o que menos me impactou, pelos motivos que eu expliquei um pouco antes pra vocês aqui. Mas e pra você? Como foi? Deixe seu comentário aqui pra eu saber. Muito obrigado se você assistiu a este vídeo até agora. Por favor, não deixe de curtir, comentar o que você achou e compartilhar com outras pessoas. Um beijo e até mais.